Estamos aqui hoje pra jogar um pouquinho aqui do jogo. Pegar esse jogo. Porque hoje vamos jogar esse jogo aqui, muito legal. Tá. Esse jogo aqui acho que é um novo jogo aqui do. E esse jogo também é dos meus criadores do Supercat, tá nos dois. Meu Deus, gente.